Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Bairro, Centro. Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, Deus te fortaleça a cada dia, a cada instante, no nome do Senhor Jesus. Estamos aí, graças a Deus, em mais um culto online, para glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Neste momento, sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar e nos direcionar em todas as palavras que vão ser ditas, né? Ditas, nós cremos que é Deus que está nos dando uma direção, para que nós cada dia mais possamos ser fortalecidos em sua palavra. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai santo, pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Abençoa o meu irmão, minha irmã, fortalece a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo as portas do emprego. Se existe algum problema de saúde, que o Senhor agora esteja entrando com a saúde, entrando com a graça e a misericórdia do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, tirando todo tipo de falta de fé. Meu Pai, nos ajuda a andar neste mundo, porque sabemos que o inimigo ele é terrível, usa pessoas para querer nos desanimar. As situações, as lutas, as adversidades sempre vêm para querer nos barrar de crescer diante do Senhor, de podermos andar, meu Pai, nos teus caminhos da fé. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando com provisão. Pai, clamamos a tua misericórdia. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a ficarmos firmes. Meu Pai, tantos são aqueles, Pai, que estão abandonando a tua casa de oração. Em geral, Senhor, meu Pai, isso está acontecendo porque a tua palavra nos diz que nos últimos dias, Pai, muitos se esfriariam na fé e nós não podemos nos esfriar na fé. Por quê, Senhor, meu Pai? Porque o Senhor escolheu um povo, o Senhor escolheu pessoas para estarem juntas, Senhor, meu Pai, formando a tua igreja, a igreja valorosa, a igreja grandiosa, aquela que vai herdar os céus, meu Pai. E nós não podemos desistir, Pai, nós não podemos, porque Jesus é a única salvação que nós temos, ó Pai. Para a glória de Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai. Fortalece teu filho, tua filha, fortalece agora, Pai. Tira toda tristeza, todo tipo de agonia, tira todo tipo, Senhor, meu Pai, de mazela. Pai, clamamos diante do Senhor, ó Pai. Entra, Senhor, meu Pai, com a sua provisão. Esquenta o coração, esquenta a alma, Senhor, meu Pai, no fogo do teu Espírito Santo. Fogo consumidor, fogo que consome o pecado, a transgressão e a iniquidade, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, clamamos, Pai, diante de Ti a Tua misericórdia. Ó Jesus querido, Jesus Santo, que o Senhor esteja, Senhor, meu Pai, neste momento, Senhor, meu Pai. Sabemos que o mundo, Senhor, meu Pai, está caminhando para o fim, porque é cumprimento da Tua palavra, Pai. E ai daqueles que não estiverem firmes, se nós não estivermos firmes na Tua presença, o que será de nós, ó Pai? Então clamamos, ó Pai, a Tua ajuda, Senhor, meu Pai, para que nada venha, meu Pai, tirar, meu Pai, a salvação das nossas vidas, porque tantas são também, Senhor, meu Deus, as ofertas que o mundo nos propõe, Senhor, meu Pai, oferta de sexualidade, oferta de dinheiro, oferta, Senhor, meu Pai, de fama. Muitas vezes, Senhor, meu Pai, essas coisas vêm para querer nos tentar e nos levar para aquilo que o Senhor não se agrada, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, ajuda o teu povo, ajuda as nossas vidas. Em nome de Jesus nós clamamos a tua presença e a tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, para a glória de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. E fala conosco através de tua palavra, para a glória de Deus. Amém, e graças a Deus. É interessante que as pessoas, elas não se apercebem a importância de estar na casa de Deus e servindo a Deus, não é? Nós vemos isso cotidianamente. Para que ficar numa igreja ali trancado? Por que ficar ouvindo ali palavras, não é? Então as pessoas, elas não se apercebem a importância. Por quê? Porque na verdade, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus para fortalecer nossa fé e caminharmos na vida cristã. Sempre com uma direção, sempre fazendo aquilo que Deus requer. Para quê? Para que nós possamos nos encher da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz paz, traz alegria, traz regozijo. É a palavra de Deus que em meio a situações vai nos trazer uma forma de fazer algo que muitas vezes nós estamos em dúvida, né? É a palavra de Deus. E é muito importante, né, o ajuntamento dos santos em um determinado lugar para ouvir a palavra de Deus, para glorificar e enaltecer o nome do Senhor.
É muito importante, meu irmão. Isso não tem um efeito somente na vida cotidiana, mas tem também um efeito na nossa salvação, não é? Tem um efeito que nós vamos viver nesse mundo muito melhor e com uma segurança que transcende tudo aquilo que você possa imaginar. É uma segurança espiritual, é uma segurança, é uma certeza que você tem alguém, tem um resguardo poderoso na sua vida. Então é muito importante, não é? É muito importante nós nos apercebermos disso. Mas infelizmente o povo de Deus, né, eu falo isso de maneira geral, é claro, está desistindo das coisas de Deus. Estão deixando as coisas de Deus. Muitas vezes, até por coisas fúteis, muitas vezes até por coisas que não vai produzir nada na vida da pessoa. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado. Vemos aqui em Mateus capítulo 16, no verso de número 18, né? É muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado aonde? Será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui nós vemos que Jesus, ele está o quê? Ele está falando que a igreja é dele. Veja bem, aqui não é querendo ofender, mas nós vemos que a Bíblia nunca se refere a outra religião sendo dele. É uma verdade, está escrito aqui, ó. Então veja o que diz aqui no versículo 18. Olha só. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer que a igreja é de Cristo. Não tem outra religião que Deus fala assim, ó, essa religião aqui é minha, fui eu que formei, fui eu que fiz. Não, aqui está falando que é a igreja. Está falando que é a igreja, né? Que foi inaugurada em onde? Atos capítulo de número 2. Então observe que se nós meditarmos nesses dois versículos, nós vamos ver que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não vai prevalecer contra a igreja. Você está entendendo? Então é o ajuntamento das pessoas. A igreja não é formada de uma pessoa. É um ajuntamento. Essa palavra igreja significa eclésia, né? Que significa o quê? Tirados para fora. Né? E também uma outra interpretação é tirados para fora de um sistema. Eram pessoas que eram chamados para adorar a Deus, né? Uma assembleia, glorificar o nome do Senhor, não é? E também nós podemos também colocar no âmbito espiritual, que é o quê? Que é pessoas que são tiradas fora de um sistema. Lá em 1 João 5, versículo de número 19, nos diz o quê? Diz ali que o mundo jaz no maligno. Então eu e você, se somos igreja, estamos fora do sistema do maligno. Então é muito importante. Como é que eu vou me proteger de todas as coisas? Aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o ajuntamento de pessoas. Aqui não está falando de institucionalidade, aqui não está falando de uma placa, não. Embora também nós devemos salientar que a instituição é para existir diante da sociedade, para existir diante dos governos, né? Né? Tem ali o CNPJ, tem uma série de burocracias que fazem com que a igreja venha existir como comunidade diante da sociedade. Nós devemos entender isso. O importante qual é? A igreja espiritual, a igreja invisível, né? Então nós devemos salientar essas coisas. Agora, onde a igreja é firmada? Então aqui, em Mateus 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhante o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, não é? E desceram a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a igreja está afirmada sobre o quê? Sobre a rocha que é Jesus. Como nós podemos observar, se nós meditarmos no capítulo 16, né, como nós acabamos de meditar no versículo 18, ver todo o contexto, nós veremos que Jesus ele pega e fala para Pedro, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas observe que no original essa é uma pedra pequena, né? Petros, é uma pedra pequena, tá entendendo? Então Jesus está falando para ele, e tu és uma pequena pedra, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Então a igreja não pode estar
presa sobre Pedro ou algum dos apóstolos, não é? Não pode. Embora os apóstolos eles foram usados por Deus para ministrar a palavra de Deus de uma maneira poderosa, mas de forma nenhuma, né? De forma nenhuma a pedra são os apóstolos ou até mesmo Pedro. A pedra, a rocha verdadeira é Jesus Cristo, como nós acabamos de ver. E aquele que está firmado em Cristo jamais vai sucumbir mediante as lutas e situações difíceis. Uma coisa interessante também que está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: E, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos, né, ao amor e às boas obras, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha só, costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a recomendação aqui do escritor de Hebreus, né, que nós não sabemos se é Lucas, se é Paulo, nós não sabemos, né, se é Timóteo, se é Barnabé, nós não sabemos, os estudiosos não sabem. Mas só que é interessante que ele salienta, né, que nós não devemos deixar nossa congregação. Mas por que nós não devemos deixar? As respostas estão na palavra de Deus, olha só. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Onde que nós somos estimulados? Dentro da igreja. Ao amor e às boas obras. Então, se muitas vezes, né, o amor é inserido no nosso coração, a compaixão, né, a visão de que o mundo está em degradação, que nós devemos amar as pessoas, né, imitando a Cristo, é só na casa do Senhor. É que eu não estou falando que nós devemos ser como Cristo, mas nós devemos imitar, né, ao Senhor. Né? E como nós temos essa capacidade, esse discernimento? É na casa de Deus. E é na casa de Deus que nós muitas vezes vamos encontrar refúgio, paz, não é? Vamos escutar uma palavra de ânimo. Isso nós acabamos de falar. Por quê? Porque nós vemos que o filho pródigo, né? Ele pegou e saiu lá em Lucas, capítulo de número 15, versos 11 em diante. Nós podemos ver o que Jesus falou sobre várias parábolas, né? E uma das parábolas que ele falou, qual foi? A parábola do filho pródigo. Que ele pegou todos os seus bens, né? Que ele pegou e pediu para o seu pai a sua herança e foi lá e gastou tudo. Mas naquele momento de miséria, o que ele fez? Ele retornou para a casa do pai. Meu irmão, você pode pegar e Deus pode te dar todas as bênçãos na casa do Senhor. Tudo que você tem, meu irmão, tudo que eu tenho, não é nosso, mas é de Deus. Foi Deus que te proporcionou. Quando você é ingrato, quando eu sou ingrato, nós saímos da casa de Deus, ficamos assim, vou viver minha vida, não quero mais ir para a igreja, que não sei o quê. Não sei, esse é um problema de cada um, é particular de cada um. Não é que a igreja salva, né? Não é isso, veja bem. Mas é um lugar na onde eu vou adorar a Deus. Tá entendendo? É um lugar na onde eu tenho que ter comunhão com os irmãos. Tá entendendo? Compreenda o que está sendo dito. Mas, quando vem o desespero, quando vem a falta de fé, quando de repente, né, tudo que você tem, tudo que eu tenho, a gente sai da casa de Deus e acaba perdendo tudo, para onde você vai? O desespero bate à sua porta, para onde você vai? Casa de Deus. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Foi isso que aconteceu. Então não adianta falar, eu vou sair, não quero nem saber, que não sei o quê. Meu irmão, nós temos que ficar na presença do Senhor, temos que saber conviver uns com os outros, perdoar uns aos outros e não sair da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Eu tenho que ter comunhão com meu irmão, você está entendendo? Eu tenho que buscar estar convivendo. Muitas vezes o irmão é nervoso, o outro é mais calmo, o outro é mais, você está entendendo? É mais brando, o outro é mais quietinho, o outro é aquela pessoa avassaladora, mas eu tenho que aprender a viver com todos. É assim que Deus fez, é assim que Jesus instituiu a sua igreja. O Salmo 84, observemos o que diz. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. O salmista, ali passando por lutas, situações, ele via ali os passarinhos, via as andorinhas, via os pardais ali se refugiando
né, em algum lugar ali, e ele poderia ver que a casa do Senhor é um lugar de refúgio, ele teve essa conjectura, né? Meu irmão, minha irmã, a casa do Senhor é o nosso refúgio. É um lugar de paz, é um lugar de alegria que eu e você devemos entrar, ouvir a palavra de Deus e sair com a vitória nas mãos. O filho pródigo também, ele viu que ele não tinha outro lugar para ir. Ele viu que ele tinha que ir para a casa do pai. Ele tinha que ir para a casa do pai. Não, eu vou lá, vou para a casa do meu pai, vou confessar que eu vou ser um dos seus empregados. Não, Deus não tem isso não. Você é filho, você é filha de Deus. Você está entendendo? E Deus está chamando, volte para minha casa, volte para minha casa, volte para minha casa, vá lá que eu tenho uma palavra, eu tenho coisas maravilhosas para a tua vida. O meu plano na sua vida não caiu por terra, ainda continua em vigor, mas porque você saiu, eu tive que pegar e deixar guardado. Meu filho, volta para a casa do Senhor. Minha filha, volta para a casa do Senhor, porque eu tenho grandes coisas na sua vida. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. O Salmo 84 nos fala que a casa do Senhor é um lugar maravilhoso, que nós devemos... mas o homem é isso, porque fulano é aquilo. Não vá para ficar olhando defeito dos outros, não vá para ficar olhando. Olhe para a palavra de Deus, olhe ali, busque a Deus, se junte com pessoas que estão buscando a Deus. Você está entendendo? Pessoas que são espirituais, que podem te dar um conselho bom, que podem te dar uma direção. Porque nós temos que ir aqui falar a verdade, não é assim que funciona? Tem pessoas que infelizmente estão na casa de Deus ali só para fazer volume, é ou não é? Só para falar coisa negativa, só para falar da vida dos outros, né? Tem que tomar cuidado, mas se junte, fique ali com pessoas que são espirituais, que vão acrescentar, sabe, um crescimento para você. Isso é muito importante, meu irmão, porque naquele grande dia, quando Jesus vier, Deus vai, o quê? Vai separar o bode das ovelhas, e nós devemos ser ovelhas, né? Então é muito importante para mim e para você. Tá entendendo como é que é? Então a casa do Senhor é muito importante para todos nós, né? Nós temos isso, que coisa maravilhosa, né? É um lugar de paz e de alegria. Então é isso daí, meu irmão. Que Deus te abençoe e fortaleça no nome de Jesus Cristo, que você vá para a casa de Deus. Se você está desviado, se você deixou as coisas do Senhor, volte para o Senhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você, tá bom? Volte, peça perdão a Deus e restaure a sua vida espiritual em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse momento eu oro, Senhor, Pai, coloca as tuas mãos sobre meu irmão e minha irmã, para que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida espiritual, em nome de Jesus, seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.